Boa noite a todos. Esse é o terceiro webinar que a gente está organizando. Nós que somos os professores do curso de inovação, o Ignite Posterum. Essa apresentação vai ser gravada, acabei de iniciar a gravação, e vai ser disponibilizada posteriormente a todos, tá? Os que desejarem assistir. A gente está conectado Humberto, professor Humberto, o professor José Predebon e eu, Marcos Predebon. O José Predebon está falando desde o sítio, então pode ser que a internet dele tenha problemas, ele está com um backup aí por telefone, pode ser que em algum momento ele entre por telefone. Então, obrigado pela presença e vamos lá. Humberto, você pode falar um pouquinho da dinâmica de como vai ser hoje, por favor? Sim, estão me ouvindo? Sim, boa noite, pessoal. Bem-vindos, então, ao nosso webinar de hoje. A nossa dinâmica hoje ela deve ter aproximadamente 30 a 40 minutos de exposição e 15 minutos que a gente gostaria de abrir perguntas para todo mundo, a participação e assim por diante. Como o Marcos já falou, né, se você não fechou o microfone, feche, mas para o final a gente abre para perguntas para evitar ruídos e tudo mais, ok? Comentários e uma ferramenta que a gente vai estar falando para vocês, distribuindo aí, a gente deixa para o final e a gente pode usar também um chat que você vê aí no Teams, tá? Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, tem um balãozinho lá de chat que a gente pode colocar. Por exemplo, se você quiser colocar suas perguntas lá, ok? E vamos lá. Esse conteúdo, a gente pode dizer algumas coisas em cima disso que a gente construiu esse discurso e essa discussão que nós vamos ter hoje, né? Uma delas é que ninguém pode planejar essas ações de uma maneira lógica, né? Por quê? Porque a pandemia, ela simplesmente virou tudo de cabeça para baixo, então a lógica aqui é um negócio um pouco questionável. A possibilidade de se preparar para tomar essas decisões imprevisíveis com base numa estrutura que lida com essa mudança, com inovação, é um desafio muito grande, então vamos falar um pouquinho disso também. Outra coisa que a gente tenta abordar agora é a escala de valores, né, que a gente tem em tempo menor do que o natural. O que a gente quer dizer com isso? Antigamente você tinha tempo para se adaptar para uma mudança, você tinha um tempo, né? Então, quem trabalha em empresa sabe, né? Vamos entrar agora no novo processo XYZ, havia um tempo. Agora não existe mais tempo, todo mundo está vendo. As coisas estão acontecendo, aquele famoso trocando o pneu do carro enquanto ele está andando, né? E a base, um outro assunto, vai ser a base para essa mudança pessoal, né? Que é a introversão da inovação atitudinal, né? Uma das coisas muito importantes que a gente fala aqui, né? O que é que você precisa para essas ações inteligentes? Uma coisa, fato, é a inovação atitudinal que a gente vai falar. Aproveitando, eu já passo a palavra, então, para o José Predebon, para começar aí. Vamos lá, Predebon? Boa noite. Boa noite, estou aqui. E eu vou começar lembrando que há algum tempo já, depois que a gente descobriu que o mundo estava ficando complexo, depois da complexidade, que se tornou até uma ciência do Edgar Morin, a gente não conseguia mais fazer um planejamento no futuro, porque todas as projeções elas ficavam prejudicadas pela interseção das variáveis que só cresciam, né? Então, a tecnologia e a ciência não paravam de colocar novas variáveis, novas que são intervenientes, umas modificam as outras. E isto resultou num contexto totalmente imprevisível. Bom, isso era como nós estávamos antes da pandemia. Aí veio a pandemia e virou o mundo de cabeça para baixo. Então, o que já era muito difícil se tornou, assim, impensável. E aí eu pergunto, mas nós não temos estamos num evento que diz prepare-se. Como é que você pode se preparar para o impensável? É possível você se preparar internamente para você agir quando chegar a hora do impensável.
é mais ou menos um terreno que ninguém consegue saber o que vai acontecer, saber como é que é. É como um astronauta que chega na Lua. Ele vai descobrir as suas referências ao vivo, na hora. Ele não tem antes, ele não pode ensaiar nada. Nós também não podemos ensaiar nada. Mas, do jeito que as coisas estão, a gente fica muito preocupado com tudo e fica fazendo as contas de o que pode acontecer, o que não pode. Aí vem aquelas perguntas que a gente se faz e que são perguntas terríveis, né? Será que vai haver uma falência geral no mundo? Quando vão parar de morrer as pessoas? Então, essa situação realmente é assustadora. Só que é uma situação da qual você não pode fugir, você tem que enfrentar. Então, a gente vai se propor aqui a mostrar como é que você pode internamente se preparar para quando estiver lá na Lua, como um astronauta, você tomar decisões, as melhores decisões possíveis. Essa pandemia que nós estamos atravessando é um negócio totalmente novo e totalmente, vamos dizer, inestimável como alcance. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos no Brasil uma célebre epidemia de febre amarela, que deu até um problema com Oswaldo Cruz, com as vacinas. Quem estuda a história do Brasil lembra disso. Bom, essa famosa epidemia de febre amarela, quando ela chegou no seu pico, em março de 1929, ela matou 241 pessoas no Rio de Janeiro, que era o epicentro. E agora vocês estão sabendo dos números, né? Os números são assustadores. É 500 mil no mundo de mortes. Nós estamos chegando no Brasil a 50 mil mortes. É um negócio assim que não se pode mais ter uma referência e não se pode esperar mais que a gente consiga fazer frente com a estrutura que a gente tinha, a estrutura mental. Todos os nossos planos, nos nossos planejamentos, no meio dessa tristeza toda de tanta morte, tudo que a gente planejava também foi para o ralo. E nós estamos assim, o Marcos, o professor Marcos, meu filho, ele escreveu num texto que está no nosso site do Ignite, que todos nós estamos como pescadores que precisam jogar fora a sua tralha de pesca e aprender a caçar. Por quê? Porque o rio secou. Os pescadores não têm mais como sobreviver da sua ação. Para que a gente consiga essa aprendizagem, a gente tem que ter uma disposição de estrutura mental para agir diferente. E eu estou falando de uma mudança interna, não estou falando de uma mudança de disposição, de boca para fora. Estou falando que a gente tem que olhar agora a incerteza, o novo, o imprevisível, de uma forma muito mais emocionalmente diferente do que a gente antes olhava a incerteza com medo, com tudo, mas você sabia que essa incerteza você ia superar de alguma forma. Agora, para você ter essa confiança, você precisa ser como o equilibrista que está na corda bamba, mas tem uma sensação que essa corda bamba ela está a meio metro do chão. Então você sabe que você vai cair. Só que quando cair, você não vai quebrar nada, você vai subir de novo. Você está a meio metro do chão. Então essa sensação de incerteza recuperável é que a gente precisa cultivar. E se você cultivar essa sensação, você vai estar numa situação privilegiada quando chegar o fim da pandemia. Por quê?
porque você vai ter uma capacidade de sair na frente no momento em que todo mundo está zerado. Todo mundo, eu digo, nossos concorrentes. Concorrentes que eu digo também como empreendedores e também como colegas que estão fazendo a mesma carreira que a gente, também vai estar tudo zerado. Então, quem tiver uma ação mais inteligente, uma ação mais relevante, quando terminar a pandemia, ele vai sair na frente e vai conseguir refazer o seu mundo, refazer a sua carreira, refazer o seu negócio, refazer a sua vida com muito mais facilidade. Nunca existiu antes, no momento em que vai estar todo mundo zerado, não existe uma receita para você agir. Essa receita é uma receita que você vai fazer na hora. Você vai ter que ter uma capacidade de elaborar o imprevisto, processar o imprevisto, sem tempo para estudar nada, sem auxílio de coach, vai ser no papum. Então, para você conseguir isto, você tem que ter uma mudança interna, uma mudança de ótica, de emoção, uma mudança de coração. Hoje nós vamos dar aqui alguma ferramenta, nós vamos falar de uma ferramenta que facilita essa mudança interna. Essa ferramenta que nós vamos abrir para vocês hoje aqui, Humberto já citou, é a chamada inovação atitudinal. É uma forma de você navegar a inovação com o coração. Você absorver a incerteza, não, o incômodo da inovação, porque toda mudança, dela decorre alguma perda, dela decorre algum desconforto. Então, quando você já processou que vai haver desconforto, mas chegou à conclusão que vale a pena você enfrentar essa mudança, esse desconforto vai ser menor para você. Existe uma série de vantagens em aceitar a mudança e a inovação. Você vai acompanhar e aproveitar as mudanças do mundo, você vai se sentir menos desconfortável frente às incertezas, não vai se contrariar com as mudanças do entorno, vai exercer mais o seu potencial criativo, vai se valorizar profissionalmente e vai ser uma pessoa de convívio mais interessante. Eu acabei de fazer uma coisa aqui que eu achava que era muito ruim. O professor lê o que está escrito na lousa. Mas só quando você tem muita cancha de dar aula, você entende que quando você lê, a pessoa completa uma visão daquela frase de uma outra forma. Por isso eu li os itens que a gente vai explorar. E eu passo agora a palavra para o Marcos, que vai falar das vantagens, e depois nós continuamos. Bom, a vantagem básica da gente aceitar o novo é depois de sair da zona de conforto, da velha rotina, passar a remar a favor da corrente, que está começando a correr. Essa correnteza nova da inovação, que é hoje dinâmica e permanente no mundo, é a água que desce da montanha, é inevitável. Então, a gente tem que tentar aproveitar o máximo dela, e a gente só sabe que ela vai aumentar e diminuir, mas ela nunca vai deixar de passar pela nossa frente. Então, a gente tem que se adaptar a ela. Achar que a inovação vai parar de acontecer é mais exótico do que achar que a Terra é plana, como a gente escuta alguns aí falando. Então, as pessoas que praticam a inovação vão se sentir mais atualizadas, vão se sentir mais articuladas com o que está acontecendo, e com essa conjuntura, só pensar vai se traduzir em qualidade de vida. A gente está torcendo para o time que está ganhando, então é muito mais fácil, é mais prazeroso, é uma delícia, né? Facilmente a gente consegue aproveitar
o que a ciência e a tecnologia tem, então vai começar a conseguir surfar na onda do novo, como a gente vê nessa imagem aí. Humberto, você pode comentar o que acontece sobre as pessoas que são a favor da mudança? Está no mudo, Humberto. Desculpa. Vamos lá. Tem várias coisas. E uma vantagem importante, quando você é a favor do novo, é que você diminui esse desconforto. Não se engane, você passa por uma zona de desconforto, mas quando você entra nessa zona de desconforto, quando você vence essa parte, fica mais fácil, né? A incerteza, ela deixa as pessoas apavoradas, né? Especialmente aqueles que não gostam do novo, né? Cada mudança que acontece na nossa vida pode ser até uma coisa insignificante, mas se ela estiver indo contra aquilo que a gente faz, como a gente está acostumado e tudo mais, vira um problemão, né? Se vai, por exemplo, vocês com certeza já tiveram uma situação onde você costuma passar numa rua e um belo dia ela muda de contramão, né? Já passaram por isso? Eu imagino que todo mundo já passou, né? Agora essa rua virou contramão, né? Então, o que acontece? Isso causa uma estranheza, é uma coisa que você precisa vencer e assim por diante. Dessa forma, até as leis, né? Uma nova lei que fala que agora não pode mais comercializar um produto, né? Quem é mais velho aqui lembra da lei que não pode mais fumar dentro de um recinto e assim por diante, né? Problemaço, até você acostumar com esse tipo de coisa. Então, cada mudança pequena, ela é sentida como um problema grande. Agora, se pelo contrário, se você gosta dessas novidades e até se você se diverte com elas e tal, então beleza, o mundo está para você. Existem algumas diferenças que a gente discute bastante, né? Não adianta você falar assim, não, eu adoro inovação, né? Eu pego aqui o meu celular e eu peço comida no iFood, isso é inovação. Não, calma, é uma inovação sim, no entanto, ela nunca te pôs numa zona de desconforto, né? Essa é fácil, essa todo mundo abraça sem nenhum problema. O nosso desafio aqui é como é que você abraça aquelas que tiram da zona de conforto, que são as mais importantes agora nessa época de pandemia e tudo mais. Vamos lembrar também que você pode estar entre essas pessoas que alimentam a inovação, né? Isso acontece quando você tem uma atitude inovadora. Então, a gente diz que é sopa no mel quando você tem essa atitude. Você acorda de bom humor todos os dias, né? Até a segunda-feira é um dia feliz para você. Enfim, porque você já tem esse potencial de criatividade, esse potencial de inovação, né? Eu imagino que todos nos sentimos assim um dia ou outro, né? Tem cara que se sente sempre, alguns de vez em quando, mas isso está profundamente ligado a essa sua capacidade de aceitar essa inovação, né? E também tem um lance que eu até comento no final, que eu acho interessante, vou falar para vocês, né? Que é aquela história que você já sabe disso, mas eu vou dar um exemplo bem prático, né? Que tudo aquilo que a gente usa bastante, seja no nosso corpo ou na nossa mente, ele se desenvolve. E aquilo que você não usa tanto, ele acaba se atrofiando, isso faz parte, né? Então, as vantagens de você estar sempre usando o novo, aceitando e assim por diante, ela traz vantagem em cima de vantagem, porque você tende a ter mais ideias, você tem mais facilidades, você sofre menos, tá? Isso é importante a gente falar. A gente está vendo, depois no final a gente dá alguns casos, muito sofrimento por conta das mudanças econômicas, etc, etc. Mas isso é porque as pessoas elas não estão acostumadas a essa adaptação a essas coisas tão assim diferentes daquilo que a gente está falando, e acaba só reclamando da vida e assim por diante. Em conclusão, resumindo essa parte de vantagens, né? É importante lembrar que a vantagem ela não chega a ser vital. Ninguém está falando que, né, se você não for inovador e assim por diante, você vai morrer. Não é isso. Mas ela ajuda você a se colocar melhor no mundo, te torna uma pessoa mais interessante, você fica mais próximo de amigos, famílias e assim por diante. Então, assim, ela é importante, tá? Não fique preocupado se você eu vou morrer, não. Mas ela vai te ajudar. E pode anotar aí. Essas pessoas que navegam mais fácil na inovação são aquelas pessoas que, como dizem, fazem as melhores viagens do mundo. Agora, como é que são essas pessoas, né?
Vamos ver na sequência agora, acho que é o próximo, né? O próximo slide. Na sequência, como são esses, vamos chamar de seres privilegiados? Não sei, né? Então, agora eu volto agora para o José Predebon para falar dos seres privilegiados aí para a gente. Realmente é mais qualidade de vida, né? Camarada que aceita a inovação, que aceita, que já fez as contas que o desconforto da mudança valeu a pena, é uma pessoa que tem mais qualidade de vida. Agora vamos falar como é que são essas pessoas. E para falar dessas pessoas, eu vou me valer de um dado científico, que é uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos por um grande grupo de psiquiatras e psicólogos. Durante 17 anos, eles estudaram o comportamento das pessoas para saber como elas processavam o mundo, de que maneira elas viam o mundo, como é que elas reagiam perante as variáveis do mundo. Essa pesquisa se chamava Human Dynamics, e ela se tornou um braço novo da psicologia americana, e ela nos dá umas informações muito interessantes. Com base nesses 17 anos de estudos, eles dividiram as pessoas em 5 grandes grupos quanto à sua reação perante as variáveis. O primeiro grupo, o grupo mais numeroso, que é de 55% das pessoas, são as pessoas que até aceitam o novo. São as pessoas que, com algumas condições, com alguma negociação, ela acaba adotando o novo e absorvendo o desconforto da mudança para o novo. 55% é a maioria. Depois nós temos 25%, que é o segundo grupo numérico, que a gente pode chamar das pessoas novidadeiras. São aquelas pessoas que trocam de celular todo ano, gostam de andar num carro que não seja superado, trocam de computador. São as pessoas que já sabem que toda mudança é problemática, mas não está nem aí. Ela adora o novo. Essas pessoas são 25%. 25% mais 55% dá 80%. E os 20% são 3 grupos que não aceitam o novo porque tem uma mente muito organizada, tem uma mente muito tranquila, tem uma mente muito exata. Então, são 3 grupos de 5, 10 e 5, que perfaz 20%, que têm dificuldades em lidar com o novo. Bom, a gente não acredita que a gente possa ter uma exatidão numérica nesses estudos. Primeiro, porque esses estudos foram feitos nos Estados Unidos e eles já se referem que é para a mente ocidental. E a mente oriental tem uma diferença muito grande. Mas mesmo sendo para uma mente ocidental, nós estamos também no Ocidente, nós sabemos que entre a mente do americano e a mente do brasileiro tem uma distância grande. Por isso, esse resultado ele se aplica a nós, mas não com essas porcentagens, talvez. É uma coisa que a gente tem que dar um desconto. Nós estamos falando da Human Dynamics no Brasil, mas aqui não foi feita pesquisa nenhuma. Então, a gente olha esses números e, dando desconto, você se coloca dentro de um desses 3 grupos, desses 3 vagões. Ou você é um novidadeiro, você é um aceitante da mudança de alguma forma, ou você tem dificuldade com a mudança. Bom, a ideia da gente é que, se a pessoa quer ter uma qualidade de vida, se a pessoa quer ficar de bem com o mundo, que não para de mudar, a pessoa tem que
melhorar a sua posição nessa escala. Se ela for aceitante do novo, ela melhorando um pouco, X%, a sua tolerância ao desconforto, ela vai ter melhor qualidade de vida. As pessoas que têm dificuldade naqueles 3 grupos de 5, 10 e 5, não precisam se propor a mudar. Essas pessoas têm uma função muito grande na implementação das mudanças. Elas se realizam quando elas organizam o novo. O novo é uma situação que precisa de ter organização, senão ele não funciona. Então, as pessoas que têm a mente organizada entram no cômputo da solução pela organização que dão ao que é necessário para implementar o novo. Uma grande revista de negócios, eu acho que é americana ou inglesa, já fez um estudo sobre isso e chegou à conclusão que cada vez que o mundo fica mais complexo, a implementação do novo é mais difícil do que a criação do novo. Então, essas pessoas que não aceitam o novo não precisam passar a aceitar o novo. Elas vão poder participar do mundo das mudanças, contribuir, fazer a sua carreira, ser felizes, sem mudar a sua personalidade, até porque essas mudanças que a gente consegue implementar são mudanças que precisam de tempo para se solidificar. Se você fizer as contas, há 10 anos atrás você tinha umas ideias que você não tem mais hoje. Você via um mundo de uma forma que você agora vê diferente. Então, essa dinâmica, ela continua válida. Você não tem como mudar, apertar um botão e dizer, não, agora eu sou novidadeiro. Não pode. Você só tem que acrescentar. E aí entra a nossa solução da nossa ferramenta, que é a inovação atitudinal. É uma maneira de você colocar a inovação mais a favor, mais dentro do seu coração. Essa mudança é uma mudança possível. E nós temos um exercício dentro do curso do Ignite Postero que facilita a pessoa se encontrar como está dentro desse contexto, dentro dessa teoria da Human Dynamics. E eu vou passar agora para o Marcos, que ele vai falar sobre esse exercício que nós vamos disponibilizar hoje aqui. Pode falar, Marcos? Sim. Na realidade, esse exercício foi criado no curso de inovação que a gente chama Ignite Posterum, que é dar ignição ao futuro, ou iniciar o futuro, né? Disparar o futuro, né? Então, a gente está vendo a tela aí. Depois desse evento, a gente vai mandar um e-mail para todos os participantes com o link para você poder preencher. Aí você preenche com o seu e-mail e com as respostas. No curso, a gente faz ele localmente, né? Na sala de aula, mas aqui a gente adaptou ele online, então vocês vão conseguir preencher e vão receber o resultado por e-mail. É um questionário com uma dúzia de itens que vai nos dar uma conclusão de como a gente reage, uma autoavaliação de como a gente reage frente à rotina e à não rotina. A gente vai fazer o processamento das respostas que forem enviadas e manda por e-mail os diagnósticos, que não são subjetivos. Por tratar de um tema subjetivo, ele vai dar um percentual da sua personalidade que se comporta como lado direito do cérebro, a emoção, e o percentual que você tem que se comporta como lado esquerdo, que é a razão. Então, a gente vai mandar depois por e-mail
essa amostra grátis aí do curso com esse exercício. Muitos de vocês podem perguntar, mas o que adianta saber como a gente e isso vai deixar apenas a gente curtindo a fossa de que, eu sou ruim, eu não consigo ser de uma outra maneira, etc. As perguntas a gente vai responder da seguinte maneira: todo mundo é imperfeito, ninguém é perfeito, todo mundo gostaria de ser melhor. Então, através do tempo e das nossas ações, a gente consegue ir rumo a um objetivo de melhorar e ser uma pessoa melhor. Então, quem tiver um nível razoável de autoconhecimento vai conseguir se aperfeiçoar pessoalmente, pouco a pouco, melhor do que quem não tem. Então, não tem nenhum milagre, não é nenhuma pílula mágica que vai fazer você mudar, mas vai te dar uma consciência de como você reage para você poder se programar e colocar aí as tuas metas. A gente vai apresentar em seguida alguns exemplos de vivências de cada um de nós aí, de cada um dos professores, e a gente vai falar da ferramenta que já foi dita várias vezes aí da inovação atitudinal, que ajuda nessa tarefa do autoaperfeiçoamento para introverter no coração, como disse meu pai, a inovação, para aceitar a mudança a nosso favor. Humberto, você pode começar a explicar como isso funciona? Sim, o slide fala aí, né? Como é possível introverter essa aceitação, né? Então, assim, pessoal, cada pessoa tem uma capacidade própria, né? E a sua receita individual para fazer essa efetivação interna. Cada grau, né, do nosso deslocamento nessa escala dos 5 grupos se traduz numa melhoria da vida de cada um deles, né? Então, essa ferramenta que a gente tem para mostrar para vocês, ela já teve a sua eficiência comprovada, né? E somos até obrigados a dizer, né, que é, por acaso, uma exclusividade, não é propaganda, e ao mesmo tempo talvez um pouco, mas assim, é a exclusividade do Ignite Postero, né? E eu falei por acaso, porque ela não veio de um processo específico, com uma criação, mas ela nasceu do desenvolvimento do trabalho de campo que o José Predebon vai descrever para a gente em seguida. Então, assim, eu só quero ressaltar que, olha que interessante que a gente está falando. Não é para você, como o Predebon falou, virar mágico de uma hora para outra, pum, agora eu sou inovador. Não, a gente defende que você tem que ter a capacidade de, quando necessário, fazer essa transição. Isso é muito importante, porque tem muita gente que vende a ideia de que você torne-se criativo, torne-se inovador. Não é assim. Você tem que ter essa capacidade de se transformar quando necessário, porque se você é um cara organizado, conservador e assim por diante, ninguém está querendo mudar você, porque não é errado. É o que o José Predebon colocou. O ser organizado não quer dizer que ele é o oposto. A gente só está falando, você tem que ter a capacidade de se modificar quando necessário. E aí, esse método que foi desenvolvido pelo José, eu vou até falar para o José Predebon, então explicar um pouquinho como foi que isso surgiu. Já vou falar. Antes, deixa eu ressaltar uma coisa. Esse exercício que vai ser distribuído, todas as pessoas que vão responder e se encontrar estão certas. Não tem pessoa errada, não tem pessoa mais certa. São pessoas normais. E o normal inclui todos os grupos do Human Dynamics, desde o normal, que tem a mente mais organizada, mais processadora com ordem, até o que tem uma mente meio vou dizer, cuca fresca. Eu precisei lembrar do meu neto Cuca Fresca, irmão do Theo, para lembrar do nome. Mas tudo é normal, porque nós não nascemos iguais. Todos nós somos diferentes e temos uma maneira de processar o mundo. Agora, se o mundo está de uma maneira X e eu tenho um objetivo de viver bem nesse mundo, eu posso tentar me colocar melhor com privilegiando alguma das minhas tendências que me vão dar a melhor qualidade de vida. Isto é
a mecânica que você deve se valer dela para aproveitar a inovação atitudinal. Você não vai se tornar um inovador porque está na moda, porque é bonito. Você vai tentar ser como aquela pessoa que vive melhor hoje, que tem melhor qualidade de vida, porque não bate de encontro com o que está aí. Bom, como é que apareceu a inovação atitudinal? Por acaso, foi o seguinte: eu comecei a dar aula de criação, de criatividade, com uma mudança da minha carreira. Eu já tinha 50 e poucos anos, era marqueteiro, fui convidado para dar aula, fui dar aula de criatividade. Só que eu comecei a dar aula de criatividade em curso de propaganda. E comecei a procurar as aplicações da criatividade na propaganda, mas como eu sou uma pessoa muito inquieta, muito novidadeira, eu fazia muita experiência com os meus alunos para descobrir como é que as pessoas tinham mais facilidade para criar e outras não. Eu ainda não conhecia a Human Dynamics. Quando eu estava fazendo essas experiências, eu estava criando um arcabouço de conhecimento sobre a psicologia do comportamento criativo. Foi aí que um amigo meu me convidou para ver uma palestra do André Alckmin, que era diretor da Ródia. A Ródia, nesse tempo, era na gestão do Edson Vaz Musa, era uma das firmas mais inovadoras, uma das empresas mais inovadoras do Brasil. E o André Alckmin tinha trazido a Human Dynamics dos Estados Unidos e estava implementando aqui. Eu vi a palestra dele, fiquei muito bem impressionado, fiz um curso que ele abriu, e aí eu entrei, vamos dizer, numa área teórica que eu não conhecia, e foi nesse momento em que eu percebi que o X, para a pessoa usar a sua criatividade, para a pessoa ser inovadora, era uma atitude perante o processo de mudança, era uma atitude menos pé para trás, uma aceitação maior do novo e da mudança. Essa depois eu chamei de atitude de inovação atitudinal, ela é um processo que você aplica gentilmente na sua pessoa, sem nenhuma cobrança. Você vai mirar naquela pessoa que você quer ser para viver melhor. É uma ferramenta que ajuda você a evoluir na direção que você escolher. Eu agora vou passar a palavra para o Marcos, e vou tomar minha água e vou continuar depois a falar como é que a gente age na inovação atitudinal. Bom, com base num bom nível de autoconhecimento, como a gente comentou anteriormente, a pessoa vai estabelecer umas metas próprias e, a partir dos degraus que ela for atingindo, ela vai conseguir reformulando o seu plano e melhorando a qualidade de vida. Os casos reais, muitas vezes transmitem mais informações do que exposições teóricas. E, quando é possível, a gente sempre tenta usar os exemplos dessas passagens. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o uso da inovação atitudinal dentro de um exemplo do meu pai. Depois, Humberto e eu vamos falar dos nossos também. Pai, você pode contar o caso do Tribunal de Contas? Vou contar. Eu já estava com a inovação atitudinal mais ou menos delineada, e tem 2 textos que eu fiz que descrevem a mecânica da inovação. Os 2 estão no meu site, que é feito para ex-alunos, que não é o site do curso, é um site
é predebon.com.br. O site do curso é predebon.org. Esses dois textos, um de 1,5 página e outro de 5, 6 páginas, estão lá e podem dar uma base. Eu estava dando palestras sobre inovação atitudinal e fui dar uma palestra num lugar muito bem qualificado, que é o Tribunal de Contas do Estado. Esse Tribunal de Contas mantém, aliás, da Prefeitura, esse Tribunal de Contas da Prefeitura mantém uma programação de cursos e palestras para atualização do seu pessoal. E eu fui convidado para falar sobre inovação lá. Então, fui dar uma palestra sobre inovação atitudinal. Aí eu estava defendendo o meu peixe, falando das vantagens de você ser uma pessoa mais a favor da inovação, da vantagem de você aceitar a mudança, e, de repente, uma pessoa que estava na plateia levantou a mão e disse: Predebon, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tenho um caso meu que eu quero saber se eu posso usar essa ferramenta. O meu filho adulto, ele tem umas ideias muito erradas, ele tem umas ideias completamente esdrúxulas. E eu brigava muito com ele, querendo que ele entendesse que ele estava errado. E ele brigava comigo muito, até que eu desisti de brigar com ele. Então, o que eu faço agora? Eu ouço ele descrever as ideias dele, eu ouço as colocações dele e me calo para não brigar com ele. Só que isto me dá um problema muito grande de contrariedade, né? Tem algum jeito de eu melhorar essa relação? Eu falei: olha, você deve estar ouvindo o seu filho como pai. Então, você está tolerando que ele fale o que você acha besteira, porque ele é seu filho. Você está usando a via do afeto. Você precisa usar a via da razão. Eu disse: mas como? São ideias muito ruins. Eu falei: bom, espera aí. Se o seu filho tivesse as suas mesmas ideias, ele seria um mala perante os amigos dele. O seu filho não conseguiria ter amigos. Por quê? Porque ele estaria com ideias da geração passada. E você quer que o seu filho seja feliz. Então, ele precisa transitar bem no mundo. Ele precisa ter amigos. Então, é bom que ele tenha ideias diferentes das suas. Olhe por esse prisma. Quando eu terminei de explicar isto, os olhos dele estavam brilhando. Depois da palestra, ele veio me abraçar e dizer: olha, você quebrou um grande galho meu, que caiu uma ficha realmente, que eu não posso cobrar que o jovem tenha as mesmas ideias que eu. Esse é um problema de aceitação, que eu vou dizer mais uma metáfora, que vou contar mais uma metáfora que eu uso em aula, que é o seguinte: se você olhar o novo como errado, que é uma reação mais ou menos comum, você vai começar a bater de frente com o novo de todas as formas, e você vai começar a ser uma pessoa meio neurótica. Por exemplo, você está num ponto de ônibus, esperando o seu ônibus, e o seu ônibus está demorando. E aí vem ônibus que não são para você. Você começa a ficar com raiva desses ônibus. Para você, esses ônibus estão errados, mas eles são ônibus certos para os outros. Então, se você considerar que a sua verdade é uma verdade que serve para você, mas não é uma verdade universal, você vai aceitar a verdade dos outros, você vai aceitar os outros ônibus como normais também, e vai lidar com a demora que você está se queixando de uma outra forma. Você não vai bater de frente mais no diferente, porque você sabe que o diferente é para... não é o errado, é o que você não usa, mas que os outros vão usar. Essa é o grande caso prático que eu posso
E o Humberto tem um outro caso prático também de aceitação do novo, que ele vai contar agora, né? 46 minutos já. Humberto, conta o seu exemplo, a gente já passa para perguntas, que estamos sem tempo já. É isso aí. Ok, rapidinho então. Estou tentando costurar, é muito assunto, mas tentando costurar tudo que ele falou. Bom, primeiro, por que essa ferramenta a gente está incentivando vocês a usarem? É porque nada do que nós vamos falando aqui, que nós falamos, ela vale se você não tiver o primeiro passo, que é o autoconhecimento, né? Então, assim, alguns exemplos. Como vocês sabem, eu também sou proprietário de uma escola de educação infantil. É uma escola onde a gente tenta colocar tudo que é novo para crianças, enfim. A minha esposa é pedagoga, ela é muito interessada nesse assunto e eu acabo participando um pouco. E, pessoal, dentro da sala de aula com crianças, você percebe esse processo acontecendo, assim, é um negócio que chega a ser emocionante, que é o seguinte, vou dar um exemplo para vocês. A professora chega na sala de aula, ela coloca alguns quebra-cabeças para a turminha de 4 anos, 5, né, a dinâmica pode mudar um pouquinho de acordo com a idade, sendo que nesse grupo de quebra-cabeças, existem quebra-cabeças que são mais difíceis e são quebra-cabeças que são mais fáceis. Então, livremente, cada criança escolhe, até sabendo já, esse é difícil, esse é fácil, mas é livre, você faz o que você quer. A reação que a gente tem, ela é sensacional, porque acontece o seguinte, a criança que pegou o fácil e montou ele rapidamente, ela recebe um elogio da professora e dos amiguinhos, falando, nossa, como você montou rápido, cara! E ele fica contente, ele fica feliz. Quando aquele que faz o quebra-cabeça um pouquinho mais complexo, que demora mais, ou porque tem mais peças e tudo mais, ele também recebe os cumprimentos. Assim, uau, você montou um que era um pouquinho mais difícil, você demorou, mas foi até o fim, você foi até o fim, você não desistiu. Então, são dois tipos de incentivos. Agora, olha que interessante, com o tempo, essas crianças, aquelas que passaram a fazer e receber esses incentivos dos quebra-cabeças, que são mais fáceis, elas tendem a ficar cada vez no mais fácil. Me dá outro, eu quero, e assim por diante. Nada errado com isso. Nós, como adultos, até já escutou o termo em time que está ganhando não mexe? Todo mundo fala isso, né? Agora, o curioso é que você vê nas crianças que pegaram aqueles quebra-cabeças mais difíceis, quando a professora pergunta de novo, e agora, vocês querem um diferente ou vocês querem um parecido? Essas crianças pedem os diferentes. Olha que interessante, porque aquilo que foi falado lá no começo, quando ela exercitou mais aquelas conexões neurais de coisas que não eram conhecidas, ela desenvolve isso, e aí essa parte de novo não passa a ser um problema, porque agora a motivação dela está sendo em cima de, não porque eu sou bom, vou fazer rápido e tudo mais, mas porque eu sei que eu insisto, eu sei que eu estou acostumado com uma coisa diferente, eu quero. Então, ali a gente vê nascer esse tipo de comportamento, é muito legal. Vantagens e desvantagens, claro. Mas outra coisa que a gente nota também, esse que é muito bom em fazer rápido o que é fácil, quando ele se depara com uma coisa que é difícil, o que ele põe na cabecinha dele? Eu não consegui fazer porque esse é muito difícil e eu não sou bom em fazer difícil. Ao contrário do outro, que entende que o fácil e difícil, ser inteligente ou não tem nada a ver com isso, mas sim com a capacidade de continuar insistindo e abraçando aquilo que é novo. Então, olha que diferença. Esse é um exemplo dos pequenininhos. Agora eu vou contar uma outra história dos adultos, né? Ainda como mantenedor de escola, a gente faz parte de um grupo de mantenedores de escolas particulares. Vocês devem estar acompanhando os jornais, então todos estão passando por uma crise. E as escolas particulares, as escolas privadas, em particular, estão sofrendo bastante. Especialmente aquelas de educação infantil, onde a escola não tem a opção de mandar a criança, não faz sentido ficar dando lição de casa via a teleaula para uma criança de 4, 3 anos. Isso não existe. É para inglês ver, né? Mas, enfim. Então, essas escolas estão passando por uma série de dificuldades. Por quê? O que está acontecendo? O pai está tirando da escola, está fechando a matrícula, prefere pagar uma babá e assim por diante. Então, a gente se reuniu e a ideia é o quê? Como é que a gente pode criar novas soluções? Como é que nós podemos fazer coisas novas para modificar isso? E vocês não fazem ideia da dificuldade que é colocar algo novo e diferente dentro da cabeça das pessoas. Porque o meu discurso tem sido o seguinte, bom, antes da pandemia, o meu negócio era educação. Depois da pandemia, o meu negócio não é mais educação.
Não tem nada a ver mais com educar criança. Olha que interessante. Porque se você parar para pensar, hoje a nossa preocupação, a preocupação desse grupo, é simplesmente o meu negócio agora é ajudar o pai, a mãe a ter condições de pagar a escola. Não é mais educação. Esquece, a educação ela está aí, ela vai voltar. A nossa obrigação agora é o seguinte: pai, mãe, como é que eu mantenho você empregado? O que eu posso fazer para te ajudar? Ah, um tem uma fábrica de camiseta, não tem mais pedido, vamos fazer máscaras, vamos... Mudou completamente. E outra coisa que eles ficam arrepiados de entender é: agora o seu inimigo é seu amigo. Não entra na cabeça deles que agora não existe mais concorrência. Agora você tem que pensar como é que o seu concorrente vai trabalhar junto com você. E cada vez que a gente fala isso nas reuniões e tudo mais, legal, bacana, bacana. Daí a pouco volta todo o discurso para o século que eu chamo do século XX. Ou seja, os velhos costumes, os velhos... Então, assim, essa maleabilidade que você vê numa criança, a gente do Ignite defende que ela pode sim acontecer depois de adulto, ela pode, com práticas, primeiro você se conhecendo, e você pode sim abraçar esse novo, ok? Bom, Marcos. Então, eu também tenho experiência, mas o tempo já estourou aqui, estamos 8 minutos para as 8 horas já. Eu queria saber se tem alguma pergunta do público aí, pode abrir o microfone e falar ou digitar. Senão a gente vai para algumas perguntas que a gente tem de backup aqui. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Como todo mundo foi surpreendido aí pela pandemia, né? Gera-se uma tensão, uma preocupação muito grande, né? Tem alguma dica para iniciar, para acalmar, para tentar criar algo diferente para superar essas dificuldades? Você pode repetir a pergunta? É uma sugestão para acalmar, para poder pensar e tomar a decisão, é isso? Para começar um processo criativo, né? Porque por proteção a gente acaba se fechando no momento como que a gente está passando agora, né? Como que a gente faz para fazer esse desbloqueio, para tentar criar algo novo para superar essas dificuldades que a gente está passando? É o Celso que está falando, né? Correto, professor. Ô Celso, eu acho que nós estamos... A sua pergunta entra num campo assim que é de receita própria. Não existe uma dica, infelizmente, não existe uma dica para todo mundo. Agora, a receita própria é uma receita que passa por uma, vamos dizer, uma introversão, uma introspecção de como você pode se sentir menos atacado pela incerteza do que você está agora. Aí você vai ficar com vamos dizer, não uma calma, mas uma disposição mais objetiva. Você estava na sala quando eu falei da corda bamba a meio metro do chão? Desculpa, eu perdi uma parte da apresentação, consegui chegar tarde. A pessoa, quando está enfrentando a incerteza, ela está numa espécie de corda bamba. Agora, se ela tiver uma convicção pela sua segurança pessoal, que essa corda está a meio metro do chão, ela vai andar melhor nessa corda bamba do que se ele sentisse que não podia cair porque ia morrer. Então, a maneira de você melhorar a sua capacidade de enfrentar a incerteza é você aumentar a sua segurança pessoal, a sua autoestima. E esse é um processo que você pode usar terapia, pode usar autoajuda, pode usar meditação. Toda via é uma via pessoal sua para você desenvolver. É uma receita muito pessoal. É isso que a gente pode dizer hoje, Celso. Se eu puder complementar, Celso, assim, coisas que eu estou vivenciando e que eu vejo que funciona, e tem a ver com o que o professor falou, só que eu agora vou falar do ponto de vista, do meu ponto de vista, que é o seguinte,
Eu gosto muito de usar essa analogia do abismo, né? Que é o seguinte: durante toda a nossa vida, vou dar um exemplo, você só imagina, você está andando, e aí de repente tem um abismo. Então, normalmente, em condições normais, o que as pessoas pensam? Ok, vamos construir uma ponte. Como é que eu chego do outro lado desse abismo? E aí, construir ponte, a inovação, vamos usar tecnologia, isso e aquilo e tal. Isso te dá, como o Prendebon falou, ele te dá uma certa tranquilidade, porque você já sabe com o que você está trabalhando. O que tem resolvido para mim é o seguinte: tem inclusive um livro sobre isso chamado A Teoria do U, né, que é um vale, que é o seguinte: muitas vezes você chega na frente do abismo e fala assim, cara, não tem ponte. Não tem ponte, ponto final. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que sofrer, eu vou ter que descer o abismo, chegar lá embaixo e subir do outro lado. Não tem razão para fazer algo diferente, porque não tem. Um exemplo desse é a pandemia. Muitas vezes, aí você chegou no U do abismo e, cara, não tem ponte, acabou. Então, a partir do momento que você começa a aceitar e se planejar para falar assim, putz, lamentável, vou ter que... Nossa, mas tá bom, vamos começar e tudo mais. Isso começa a te trazer uma certa paz de pensamento, porque agora você já sabe que, tipo assim, tá bom, vai ser um perrengue, mas nós vamos ter que fazer, etc, etc. Quando você começa a fazer isso, porque agora você parou de chorar e abraçou o novo, entre aspas, falando, tá bom, esse é o pior cenário, vamos trabalhar com o pior cenário, coisas começam a surgir na sua cabeça, porque agora você tem mais uma clareza de raciocínio. Então, de repente, você está no meio do negócio e lá você fala, mas podia ser um pouquinho diferente, e assim por diante. Então, essa clareza, muitas vezes, ela só aparece quando você não está apavorado, que não é o caso agora da grande maioria das pessoas. Quando você não está tão apavorado, você começa a ter clareza de ideias e aí você consegue sair. Agora, você só não fica apavorado quando você abraça aquele destino infeliz lá que, olha, não tem jeito, então vamos ver qual é a forma que dói menos. Então, é isso que tem funcionado para mim e para algumas empresas que a gente dá consultoria, né? Não estou falando que é a receita ideal, cada um tem a sua. Mas é que quando você chega numa situação onde você não consegue enxergar, então assuma que você não consegue enxergar uma saída e vamos pelo lado mais doloroso, mas fazendo tudo que é possível para ser menos doloroso. Nesse processo, você encontra, aquilo que eu falei, de repente o seu inimigo vira seu amigo, você encontra uma forma de reinventar o negócio. Lembra que eu falei? De repente, o meu negócio não é mais ajudar a criança, a melhor educação, não, é ajudar o pai e assim por diante. Mas você só tem essa clareza quando você resolve fazer esse caminho que normalmente você não fazia. Ninguém quer descer o abismo. No entanto, tá? Então, assim, esse Legal. é o meu comentário. Legal. Marcos. Eu escrevi a minha resposta, que na realidade é ser otimista, a autoconfiança que meu pai falou. É uma questão de você acreditar que tem uma recuperação, mas que atualmente isso não é verdade. O Covid colocou a gente numa situação que a gente viu que não tem controle sobre tudo, mas a gente já não tinha mesmo. Então, a gente já estava nessa situação. O Covid só foi um exemplo de que uma variável externa pode tirar a tua segurança aí da corda bamba, mas o otimismo e a fé aí é a única coisa que eu recomendo aí, que você pode ganhar autoconfiança para poder superar essa situação. Eu escrevi isso no chat aí, eu estava escrevendo. Porque Como a gente já são está 8 horas, sim. As perguntas podem ser destinadas para o nosso site. Sim. A gente tem no Quarentexto, se você se logar, você consegue colocar comentários e perguntas nos textos dos professores, ou você pode mandar e-mail aí, tem um e-mail na tela, dos nossos e-mails na tela. No site também tem os nossos contatos, e a gente vai colocar a gravação desse evento também no nosso site. Então, agradeço a presença de todos aí, a paciência e a atenção. Ficamos à disposição aqui, se alguém quiser ainda ficar mais alguns minutos, mas eu vou parar a gravação e agradeço a presença de todos, em nome da Mauá também, onde damos o curso Ignite Posterum. Obrigado a todos aí. Humberto, mais alguma observação? Não, é isso, e se quiserem fazer mais perguntas, a gente tem mais alguns minutos, tá? Fiquem à vontade, senão a gente se despede. Obrigado.